Hoje, pessoal, nós iremos iniciar uma série intitulada Os Propósitos da Igreja. E o propósito da igreja é por que nós existimos? E essa série vai ser baseada, aproximadamente 5 domingos que nós vamos ter, sobre os propósitos que regem a Igreja do Cristo, sobre os propósitos que regem a For You Church. Ou seja, que propósitos são esses? Os propósitos da igreja nasceu no coração de algum pastor ou de alguma mente humana? Não. Os propósitos da igreja nasceram de ordenanças de Cristo Jesus para as nossas vidas. Primeiro, ele falou lá em Mateus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. E no mesmo evangelho de Mateus, no final, ele dá o grande comissionamento: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando cada um deles a guardar tudo aquilo que tenho os ensinado. Então, os 5 propósitos da igreja que regem a For You Church, comunidade de fé essa que você está fazendo parte do corpo de Cristo, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ir e fazer discípulos, conforme Mateus 28. Amar o próximo como a si mesmo. Ensinar, quarto, a obediência ao Senhor nosso Deus. E 5, se batizar. Então, esses são os propósitos da igreja. Então, tudo que a gente faz aqui na igreja, estamos no Kids, estamos no evangelismo, a gente está fazendo o discipulado, a gente tem outras frentes de trabalho aqui de evangelismo. Qual que é o intuito disso? Fazerem as pessoas amar a Deus acima de todas as coisas. Qual que é o propósito do Flow, que é o grupo de jovens da igreja? Fazer discípulos de Cristo Jesus. Ensinar eles a amarem o irmãozinho, o próximo como a si mesmo. Ensinar para aqueles que não são batizados a importância do batismo como expressão de fé pública daquilo que você acredita. Você então pode perceber que tudo que a gente faz na igreja é com base nesses propósitos. E se é com base nesses propósitos, o próprio Senhor que deu os propósitos faz conforme lhe apraz. Ele faz as coisas acontecerem, ele dá o crescimento para os membros do corpo, cujo cabeça é ele da igreja. Então, nesse primeiro domingo, nós vamos começar com o seguinte tema: amar a Deus de todo o coração. Qual que é o propósito da igreja? Se eu falo o propósito da igreja, a igreja é do Cristo. E o que é a igreja? A noiva dele. E o que é a noiva dele? Somos nós. Então, qual que é o propósito do Renato e o seu propósito? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você tiver com alguma crise existencial, eu ainda não sei qual que é o meu propósito de vida. Então, já vou te falar o seu propósito de vida e por que você veio nessa terra. Primeiro lugar, propósito de vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o meu propósito de vida? É amar o seu próximo como a você mesmo. Qual que é o meu propósito de vida? É ir e fazer discípulos. Qual que é o meu propósito de vida? Ensinar a amar a Deus e a obedecer os seus mandamentos. Qual que é o propósito de vida? Ensinar as pessoas a importância do batismo e também eu tenho que me batizar expressando a minha fé pública. Esse é o propósito da sua vida. Por que eu existo? Para amar a Deus. Para glorificar a Ele, para adorar a Ele. Porque quando nós temos esse propósito de vida em nossas vidas, todas as áreas da nossa vida se completam e tudo se satisfaz em nós. Então, a primeira coisa é amar a Deus de todo o coração. Então, eu gostaria de refletir com vocês sobre esse tema hoje, amar a Deus de todo o coração. E gostaria de usar o texto de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 34. Mateus 22, versículo de número 34. Leremos até
o verso de número 40. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega a carona com o crente aí do seu lado, pode ver aqui no telão. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras, subtítulo, o maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui como igreja reunidos para adorar e celebrar, Pai, a Tua majestade. Somos gratos porque a Tua misericórdia mais uma manhã se renovou sobre nossas vidas e estamos aqui como igreja para poder, Pai, aprender mais do Senhor e também, Pai, adorá-lo em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, temos consciência deles. Pecados no olhar, pecados nos pensamentos, pecados às vezes no nosso modo de falar, se falamos coisas que entristeceram ao Senhor. E pecados também, Deus eterno, no nosso comportamento, ações e atitudes. Se porventura, Pai, ofenderam pessoas ou também entristeceram o Teu coração, te pedimos perdão. Nesta manhã, fala conosco por intermédio de Tua palavra. Transforme o nosso coração, transforme a nossa alma, no nome de Jesus, para que a semente que está sendo lançada venha germinar, venha produzir frutos, frutos esses que glorifiquem o Teu nome. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de ouvir as Sagradas Escrituras, a sã doutrina que nos deixa, Pai, saudáveis para o combate da fé, dia após dia. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que caia por terra todo impedimento. Fala conosco, através do Teu Espírito Santo, por intermédio de Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O episódio que nós acabamos de ler acontece em Mateus capítulo 22, nos últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém. O Senhor, ele entra em Jerusalém, as crianças e todo o povo celebram ao Senhor. Ele já está no término do seu ministério, já tinha passado aproximadamente 3 anos que ele pregava o evangelho da salvação, as boas novas, e todos aqueles ali, tanto adultos quanto também crianças, falavam: Hosana, glórias a Deus nas alturas. E Jesus entra em cima de um jumentinho. E todo aquele povo celebra o Senhor, cultua Ele, e os fariseus e saduceus daquela época, classes judaicas, começam a não gostar muito desse alvoroço que estava fazendo em Jerusalém. Mas ali o Senhor Deus, Ele entra, passa um período na cidade de Jerusalém e Ele purifica o templo. Como que Ele purifica o templo, diz o texto bíblico? Que tem uma hora que Ele vai lá, e era a festa da Páscoa que eles iam celebrar, o Peshá, que é a passagem simbolizando do Antigo Testamento, principalmente a libertação do povo do Egito, e Deus transportando eles com mãos fortes para uma terra que mana leite e mel. E esse rito de passagem juntava na cidade de Jerusalém muitos judeus vindo de todas as províncias e cidades da época. E nisso Jesus estava lá e o pessoal tinha que levar os seus sacrifícios, e as pessoas, os cambistas, colocavam ali as suas tendas, vendiam desde cordeiros, vendiam desde pombas, para que as pessoas pudessem fazer o seu sacrifício. Então ali o câmbio da época, eles às vezes colocavam a mais e compravam: olha, eu não consegui pegar, mas eu vou lá e eu compro na frente do templo. Virou um comércio. Aquilo aos olhos de Jesus não foi nada bom.
Então Jesus purifica o templo, tira todas as barracas, joga elas para o alto e fala: o que vocês estão fazendo? A casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês aqui em Jerusalém têm feito a casa de meu pai covil de ladrões. Um comércio na frente do templo, isso está errado, gerando assim ira no coração dos mestres da lei, dos fariseus e dos escribas. Ao ponto que os ensinos de Jesus, naquela época, eram completamente ofensivos para eles, que gostavam de status, gostavam de estar sendo benquistos e bem vistos por toda a sociedade da época, porque esse glamour que eles tinham, as pessoas olhavam eles como homens de Deus, que detinham e continham os oráculos de Deus, que liam a palavra de Deus para o povo. Só que Jesus vem chamando eles também de hipócritas. Só que daí, de repente, vem um grupo de fariseus e escribas para tentar provar Jesus Cristo, e a pergunta que eles fazem não é uma pergunta ingênua, mas é uma pergunta que tinha uma segunda intenção. Vamos ver o que ele fala, porque, lembrando, eles estavam procurando algum motivo para matar o nosso Senhor Jesus. Eles queriam procurar algum motivo, alguma falha, algum tropeço em alguma palavra, para que eles pudessem dizer blasfêmia e morte, consequentemente. Só que eles chegam para Jesus e falam o seguinte, os fariseus: olha, Senhor, mestre, faz uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta, pode falar qual que é a pergunta que vocês têm? É o seguinte, qual que é o maior mandamento de todos? E o Senhor, com muita sabedoria, olha, já entende e percebe a intenção da pergunta, com uma segunda intenção para prová-lo, e o Senhor então cita Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Para vocês entenderem, meus irmãos, no judaísmo, principalmente no primeiro século, tinham 613 mandamentos na Torá, que eles seguiam, aonde 248 eram positivos e 365 negativos. E muitos rabinos e doutores da lei ficavam discutindo quais eram os mais leves e quais eram os mais pesados. Na resposta de Jesus, ele usa o Shema Israel. O que é o Shema Israel? Ele é o núcleo da fé judaica, aonde o menino, antes de passar pelo Bar Mitzvah, que é a passagem do ano, quando ele vai virar homem, dos 12 anos para cima, eles vão sempre recitando isso. Ou seja, um bom judeu, desde a sua infância, adolescente e juventude, sempre cita o Shema Israel. Qual que é o Shema Israel? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e o versículo 5. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Então, desde criança, os pais inculcavam nos meninos isso. Ame o Senhor teu Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Mas como que eu tenho que amar Ele, Pai? Com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E eles crescem com isso. Só que a pergunta dos fariseus e escribas eram: mestre, qual que é o maior mandamento? Jesus então cita Deuteronômio 6, 4 e 5 do Shema Israel, e ele fica só ali observando. E Jesus, depois de citar: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Lembrando que naquela época que Jesus estava falando, ainda não tinha o Novo Testamento. Não tinha o Novo Testamento. Então ele estava falando: olha, tudo aquilo que vocês ouviram, desde a Torá, os ensinos rabínicos,
tudo se resume a uma única coisa. Ao quê? A amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Porque se você fizer isso, você vai conseguir amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o centro que dá saúde a todos os demais amores da nossa vida é primeiramente o amor de Deus. Com o amor de Deus derramado em nossos corações, nós conseguimos amar o nosso próximo. Nós conseguimos amar a nossa família. Nós conseguimos amar os nossos filhos com um amor verdadeiro. Então, quando o Senhor mostra isso, Ele mostra que o centro da fé não é a lei, mas é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus mostra o quanto do amor dele está derramado em nossas vidas. E esse é o fundamento do primeiro propósito da igreja, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Fale para a pessoa que está do seu lado assim: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Aí você vai perguntar: mais do que minha família? Sim. Mais do que o seu esposo ou esposa? Sim. Mais do que os seus filhos? Sim. Mais do que o seu trabalho? Sim. Muito mais. Ao ponto, se fizermos uma pergunta radical: você vai ficar com a sua família ou com Jesus? Eu fico com Jesus, porque Ele pode me levar para o céu. Eu fico com Jesus. É isso que os judeus ensinavam para os seus filhos desde criança: amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu falo acima de todas as coisas, além da sua própria vida. Porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou disposto a perder a minha vida por amor a Ele. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você perderia a sua vida por Jesus? Não precisa responder não, viu? Tão fácil assim: perderia. Então calma, vamos pensar um pouquinho mais. A gente aprende 3 coisas que a gente vai falar um pouquinho sobre o amor. Primeiro, que a gente vai aprender: amar a Deus é a resposta a uma revelação, não é uma iniciativa humana. Você ama a Deus porque é a resposta de uma revelação divina para as nossas vidas. Senão, não conseguiríamos amar a Deus. Você só consegue amá-lo porque Ele permitiu você amá-lo. E como Ele fez isso? Se revelando a você. E como Ele se revela? Através do amor. Olha o que diz o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu falo que amo a Deus, é porque Ele me amou primeiro. O amor de Deus não nasce do coração humano, da origem da nossa alma, não. O amor que eu tenho por Deus é a resposta a uma iniciativa divina. É a prerrogativa de eu amar é dele, mostrando sua soberania, todo o poder onipotente. Renato, você só consegue me amar porque eu te amei primeiro. Porque se eu não te amasse, Renato, você não teria condições, nem a consciência para me amar. E você então, Renato, só consegue me amar porque eu me revelei a você. Através de quem? De Cristo Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou. Então, se Ele me ama, eu consigo amar a Ele porque eu quero ou não, porque é a iniciativa dele. Ou seja, o meu amor é apenas a resposta a algo divino. Então, mais uma coisa que a gente vem aprendendo: se Deus se revela sempre antes de exigir amor.
Deus sempre se revela antes de exigir amor. Ou seja, lembra no Antigo Testamento, no Monte Sinai? Antes de Deus mandar os mandamentos no Monte Sinai para Moisés, o que ele fez primeiro? Liberta o povo do Egito. O povo do Egito fica 420 anos ali cativos, 4 séculos cativo, orando por um libertador. Deus envia Moisés, usa ele com mãos poderosas, envia as 10 pragas do Egito, mostrando todos os seus prodígios e sinais, inclinando o coração do monarca Faraó, um homem completamente poderoso, principalmente ali no mundo antigo. Deus inclina o coração dele e o humilha, glorificando o seu nome. O povo sai do Egito, passa pelo deserto e depois vai para a terra de Canaã, mas no meio do deserto o Senhor dá os 10 mandamentos, ou seja, antes de eu dar os mandamentos, para que vocês consigam obedecer, que serão as minhas diretrizes, não adianta eu dar os meus mandamentos sem me revelar a vocês primeiro, ou seja, antes dos mandamentos, antes da doutrina do Senhor, para que vocês vão bem em todas as coisas, eu tenho que libertar vocês, porque sem a libertação, nós não conseguimos amar a Deus e nem obedecê-lo. Eu não vou conseguir. Eu só consigo obedecer ao Senhor se eu estou liberto, se eu amo acima de todas as coisas. Porque senão eu sempre vou ter o Egito dentro de mim. Eu sempre vou ter as coisas dentro de mim, dos meus desejos, paixões e as minhas vontades. Então, para que o Senhor coloque a palavra dele em mim e eu consiga obedecê-la pelo Espírito de Deus, porque ninguém consegue obedecer a Deus na carne, eu só obedeço porque o Espírito Santo nos concede graça para obedecê-lo. Ele só vai conseguir conceder essa graça depois que eu estou liberto. O Senhor me liberta para poder adorá-lo. O Senhor me liberta para poder amá-lo. O Senhor me liberta porque daí eu tenho os mandamentos dele e faço e cumpro esses mandamentos com amor. Não é um peso. Eu faço com alegria. Porque quando eu quero obedecer a Deus, olha que interessante, sem ainda estar liberto, eu vejo os mandamentos dele como regra, não como cuidado e amor para mim. Eu vejo como regra. Como que eu vejo como regra? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Nossa, não posso viver? Não. Mas quando eu sou liberto, ele se revela o amor e eu tenho ele como a coisa principal da minha vida, amando ele acima de todas as coisas, eu não vejo regra, mas eu vejo o amor dele. Aí eu obedeço por amor, eu renuncio por amor. Então eu não vejo mais como eu não posso fazer, eu vejo agora como eu renuncio por amor a ele. Eu renuncio porque eu amo. Eu obedeço porque eu amo. Não é um fardo seguir os seus mandamentos. Não é um fardo seguir suas ordenanças. Olha só, muda o coração. Por quê? Porque houve libertação. Toda vez que não houve libertação em minha vida, eu vejo os mandamentos de Deus como um peso e um conjunto de regras a ser seguido que com certeza eu não conseguirei seguir. Mas quando eu sou liberto pelo poder do Espírito Santo, e ele se revela como se revelou para o povo do Egito, e depois que libertou o povo, deu os mandamentos. Até mesmo em Deuteronômio ele fala, a partir do capítulo 28, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Bendito será o seu fruto, bendito vai ser a sua sementeira, tudo te irá bem, e aonde você colocar não apenas as plantas dos seus pés, mas as suas mãos, prosperará. Mandamentos e ordenanças de Deus que eu faço por amor. O amor humano é despertado pela graça. Como assim o amor humano é despertado pela graça? Porque eu só consigo amar a Deus acima de todas as coisas, na mesma proporção que eu fui perdoado por Ele. Quando eu sinto que eu fui perdoado por Ele, eu amo Ele ainda mais. Olha só o que diz Lucas capítulo 7,
versículo 47. Jesus está falando, por isso eu digo a você, ele está falando ali com Simão, um fariseu. Ela amou muito porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pode deixar o texto. O amor humano é despertado pela graça. Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão. Ele entra, Simão põe a mesa, lembrando, a mesa não é igual essa nossa bonitinha que a gente tem com as cadeiras, as mesas eram mais baixas, as pessoas sentavam no chão com os pés de lado, ali era até um ritual, quando Jesus foi fazer também a ceia, de lavar os pés ficavam do lado de fora. De repente, uma mulher, a Bíblia fala pecadora. Que pecadora? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é pecador, irmão? Você é pecador ou não? A gente estava num jejum JMR, lembram do jejum? Foi uma bênção, né? O jejum JMR, sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Não precisa responder, sem julgar. Não julgou essa semana que passou não, né? Não mentiu também não e nem reclamou, né? Amém. Esse é o jejum, sem julgar, sem mentir, sem reclamar. A Bíblia fala que ela era uma pecadora. Só que essa pecadora faz o seguinte, onde que está Jesus? Não acredito que está na casa lá do Simão. Vou lá, antes disso ela passa na venda, compra um vaso de alabastro com perfume, bonito, cheiroso, pega, entra dentro onde estava Jesus, eu fico imaginando a cena, Jesus batendo um papo, trocando uma ideia na mesa, daqui a pouco ele olha e vem uma mulher na direção dele assim, ó. Ele fala, o que essa mulher está fazendo aqui? Ela pega a joelha, começa a chorar. As lágrimas dela molham os pés do Senhor Jesus. Ela começa a enxugar com seus cabelos, pega aquele perfume e despeja sobre ele ungindo. Simão que estava lá fala, se esse camarada fosse profeta, saberia que ela é uma pecadora, que não podia bater um papo com ela ou trocar uma ideia com ela. Não pode, pecadora, a gente tem que se afastar de pecador. Jesus vira para ele e fala, o quê? Desde a hora que eu entrei aqui na tua casa, você nem me cumprimentou com ósculo santo, com um beijo. Oh, que legal te ver. Você nem me deu um beijo. Quando eu cheguei aqui, você nem pegou água para lavar os meus pés, mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e está enxugando com os seus cabelos e ainda me ungiu. Sabe por que ela fez isso? Por isso eu vou dizer uma coisa para você, o pecado dela está perdoado. Porque ela é uma pecadora, ela tem consciência do pecado dela. Eu digo a você, ela me amou muito. Por quê? Porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Ela é pecadora. E a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus a perdoa, mas mostra o seguinte, eu só consigo amar intensamente porque o Senhor me perdoou. Só ama a Deus quem sente o perdão de Deus sobre a sua vida. Só que às vezes o seu amor por Deus, para muitos vai ser um escândalo. Como assim? Porque quem ama mesmo a Deus se entrega. Quem ama mesmo a Deus se entrega. Eu venho para os cultos de celebração, eu levanto a mão, eu louvo mesmo. Tem as coisas para fazer para o reino de Deus, eu faço mesmo. Eu me entrego, eu renuncio uma série de coisas para estar na presença de Deus, com os irmãos, falando de Jesus, cumprindo os propósitos. Então quem ama se entrega. Só que quem não está às vezes na mesma sintonia com você, vai falar igual Simão. Para que isso? Ela é uma pecadora, para que fazer tudo isso? Sabe por que eu levanto minha mão? Sabe por que eu me derramo? Sabe por que eu choro aos pés de Cristo? Sabe por que eu enxugo os pés dele com o meu cabelo? Porque eu sei o que ele fez por mim. Eu sei o que ele fez na minha história, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o que ele fez em toda a minha jornada. Eu sei o que ele fez. Como você não sabe, você não vai conseguir entender por que eu me entrego dessa maneira.
Por que que eu oro tanto? Por que que eu jejuo tanto? Por que que eu me entrego ao Senhor? Por que que eu quero estar sempre nas coisas de Deus? Porque eu sei o que Ele fez por mim. O amor humano, então, para ela fazer isso, é despertado por quê? Pela graça de Jesus. Guarde isso. O amor não é a causa do perdão, mas é o fruto dele. O fruto que gera do perdão é o amor. Renato, por que você ama o Senhor acima de todas as coisas? Porque eu sei o quanto pecador eu era. Eu sei o quanto que eu fiz de errado. Eu sei o quanto eu fumei, o quanto eu cheirei, quanto eu usei droga, o quanto eu bebi, o quanto eu me prostituí, que outros não dariam chance para mim, mas Jesus me deu chance. Eu era como essa mulher, pecadora, mas Jesus me perdoou. E por Ele perdoar, por isso que eu tanto o amo. Tem uma frase de Agostinho que diz o seguinte: Deus nos ama não porque somos bons, mas para que nos tornemos bons. Eu só me torno bom ou uma pessoa melhor quando primeiramente eu amo a Deus acima de todas as coisas. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, as minhas produções, por mais que tenham boas intenções, não serão às vezes baseadas no amor. E o Senhor não quer que eu e você façamos nada para Ele se não for por amor. Deus não se impressiona com performance. Deus não se impressiona com resultados. Porque senão Ele não daria um alerta em Apocalipse para a igreja. Olha só, vocês estão fazendo, mas tem uma coisa contra vocês. O quê? Vocês perderam o primeiro amor. Vocês fazem a coisa agora no automático. Vocês não me amam mais. Vocês continuam vindo para a igreja, mas sem amor. Vocês continuam discipulando, mas sem amor. Vocês continuam evangelizando, mas sem amor. Vocês continuam indo para a campanha dos lares, mas sem amor. Vocês continuam subindo o monte, mas sem amor. É no automático. E detalhe, eu peço que vocês façam o quê? Parem. Arrependa-se. Pare. Não continue dessa forma. Lembra de onde você caiu. Teve uma interrupção de processo no passado. Algo que fez você se decepcionar. Que fez você romper a sua comunhão com Deus. Lembre de onde você caiu. Se arrependa e pratique as primeiras obras. Não continue a realizar sem amor. Se você está fazendo algo, o que eu quero, diz o Senhor, é que o que te leva a fazer seja o amor por mim. Porque por mais que você performe ou tenha resultado, se essa performance ou resultado não for motivada por amor, eu prefiro que você não faça. Então para, Renato, porque eu quero de você que você faça com amor, do que você performar. E ficar pensando na sua imagem. Imagem de crente, imagem de bom moço. Não, eu sei que você não é isso. Que você, embora faça e seja coisa boa, o amor saiu do seu coração. Volte novamente. Volte, Renato, a praticar as primeiras obras. Segunda coisa que a gente aprende. Amar a Deus envolve totalidade do ser. Amar a Deus envolve totalidade do ser. Como assim? Olha o que diz Mateus, capítulo 22, versículo de número 37. Ame o Senhor teu Deus, do quê? De todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O Senhor fala: se você vai me amar, fique ciente, vai envolver o teu coração, a tua alma e o teu entendimento. Vai envolver toda a sua vida.
Fale para a pessoa que está do seu lado: amar a Deus te custa a sua vida. Amar a Deus te custa a sua vida. Porque Jesus apresenta, sabe o quê? Um amor não fragmentado, mas um amor integral. Coração, alma e entendimento. Primeiro, coração, que é o centro dos nossos afetos e dos nossos desejos. E a Bíblia trata o coração não apenas como as emoções, mas o centro das nossas decisões, inclinações e desejos. O que o Senhor fala? A Bíblia fala principalmente no Novo Testamento, nas cartas. Olha, de onde vem, Tiago vai trabalhar essa ideia, de onde vem as guerras, pelejas, discussões, brigas no meio de vocês, separações, discórdias e contendas? Não vem do coração humano? Vem do coração humano. A cobiça, a inveja, a briga, a discussão, a contenda, a divisão, a separação, tudo vem de dentro do coração humano. Então o Senhor fala: quando você vai me amar, vai ter que ser um amor íntegro que vai envolver o teu coração, a tua alma e o teu entendimento, para que você possa viver uma vida plena na minha presença. Os seus desejos têm que ser desejos que amam a Deus. Suas inclinações têm que ser inclinações santas, separadas para Deus. Ou seja, eu amo as pessoas que estão em minha volta, mas o meu maior desejo e vontade é estar na presença de Deus. E se vem dentro do coração, por que eu tenho que guardar o coração? Porque é o centro dos nossos afetos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios de Salomão, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o quê? O seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se ele fala para guardar o coração, porque significa que o coração pode se perder. Guarda o coração, Renato. Por que eu tenho que guardar, Senhor? Porque o seu coração pode se perder. O seu coração pode se desviar da verdade. O seu coração pode amar mais as coisas deste mundo do que a mim. E quando eu me refiro a amar, Renato, significa que os seus desejos, as suas vontades serão muito mais atraídas pelo mundo do que para as minhas coisas. Você vai gostar muito mais das coisas materiais, você vai gostar muito mais de lazer do que de mim. E a Bíblia fala: aquele que é amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. A Bíblia fala nas epístolas de João: não ame o mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque isso daí vai mostrar aquilo que está governando o meu e o seu coração. Ele vai mostrar. Amar a Deus de todo o coração é ordenar os nossos desejos. Nossos desejos têm que estar ordenados pela palavra de Deus. É submeter as nossas emoções e os nossos afetos à vontade soberana dele. O que é amar a Deus de todo o coração? É redirecionar aquilo que governa a nossa vida. Isso é importantíssimo. O que é amar a Deus de todo o coração? Eu redireciono as prioridades da minha vida. Já ouviram o termo não tenho tempo? Quem já ouviu o tempo? Pergunta para alguém. Vamos fazer tal coisa? Não tenho tempo. Vamos para uma vigília? Não tenho tempo. Vamos para uma oração? Não tenho tempo. Vamos fazer o negócio? Não tenho tempo. Não tenho tempo? Agora eu vou ensinar o que significa o não tenho tempo. O não tenho tempo significa eu não estou priorizando isso na minha vida. Simples assim. Renato, vamos sair para jantar? Hoje eu não tenho tempo. Significa você não é prioridade da minha vida. Pai, vamos brincar comigo agora? Filho, agora eu não tenho tempo. Significa, você não é prioridade da minha vida agora, eu tenho outra prioridade. Eu vou falar para vocês, irmãos, vamos orar? Não, eu não tenho tempo. Significa, Deus, você não é prioridade da minha vida, oração. Vamos para uma vigília, ficar 3, 4 horas orando?
Numa vigília? Não tenho tempo, estou muito cansado. Significa, Deus, ficar na tua presença não é prioridade na minha vida. Amar a Deus de todo o coração é redirecionar os nossos desejos. Ou seja, o meu maior prazer é estar na presença de Jesus. Isso é forte. Sabe por quê? Quem gosta de passear? Levanta a mão. Todo mundo. Quem gosta de comer em restaurante bacana, comida legal? Não é gostoso? Não é prazeroso? O Senhor fala de todo o coração esse prazer que você sente, estar na minha presença, tem que ser muito mais prazeroso que isso. Se não for, tem algo de errado com a gente. Você está entendendo isso? Olha o que Deus fala. A alegria que você tem em estar com seus amigos, com a sua família, fazendo coisas, quando vai ser para mim, tem que ser uma alegria tão intensa quanto essa que você sente. Se não for, tome cuidado, tem algo de errado com você. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você tem tempo para Deus, irmão? Sempre digo isso aqui. Deus não tem que entrar na sua agenda. É você que tem que entrar na agenda de Deus. Como que eu entro na agenda de Deus? Quais são as ferramentas que o Senhor utiliza? As coisas que são realizadas na comunidade de fé. Por isso que você faz parte de uma igreja. Quer ver? Você na sua casa consegue entrar em qual agenda de Deus? Não consegue entrar na agenda de Deus. A agenda de Deus é na comunidade de fé. Tem projeto para fazer evangelismo, tem projeto de missões, tem projeto de discipulado, tem culto de oração, tem culto dos jovens, tem um negócio com as crianças. Eu coloco, essa é a agenda de Deus. Porque às vezes a gente espiritualiza muitas coisas e vê que a agenda de Deus é isso, meus irmãos. Isso é a agenda de Deus. Por que você pensa que é uma agenda de Deus? É você ficar aqui quietinho, na sua casa, orando, clamando e falar que tem comunhão com Deus? Não tem. Não existe comunhão com Deus e falar que ama a Deus fora do corpo dele. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar Ele de todo o coração. E amar a Deus é o quê? É redirecionar aquilo que governa a minha vida. Se os meus desejos e minhas vontades e os meus prazeres estão governando a minha vida, eu tenho que parar e redirecionar. Não, é a tua vontade, é o teu querer, é o desejo do Senhor que vai governar a minha vida. Mas isso daí tem base bíblica, pastor? Tem. Jesus Cristo no Getsemane, quando ele vai orar, ele fala o quê? Senhor, sabe qual que é a minha vontade? Não tomar o cálice. Quero tomar não. Coroa de espinho na testa, chicotada no lombo, vão me xingar, vão cuspir na minha cara. Eu vou ser humilhado. Deus, minha vontade é não passar por luta. Quem aqui gosta de passar por luta, irmão? Ninguém. Jesus também não gostava. 100% homem, 100% Deus. Mas olha a oração. Madura. Deus, não seja feita porém a minha vontade, mas a tua vontade. A minha vontade é essa, mas eu me submeto à sua vontade. Alma. Amar a Deus de todo o seu coração, redirecionando para as coisas dele. Amar a Deus com toda a sua alma significa vida interior e identidade. A alma, ela vem apontando para a nossa existência, aquilo que nós somos diante de Deus. Amar a Deus com a nossa alma, sabe o que é? É reconhecer que só Ele nos satisfaz. Só Ele nos satisfaz. Você não vai se satisfazer com seus amigos, você não vai se satisfazer com seu esposo, você não vai se satisfazer com a sua esposa, você não vai se satisfazer plenamente com seus filhos, você não vai se satisfazer plenamente com seu trabalho, você não vai se satisfazer plenamente com seus projetos. A única coisa que te dará satisfação plena é amar a Deus acima de todas as coisas. Salomão viveu isso na pele. Vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades. Fiz todos os meus desejos, mas agora eu percebi que tudo que eu faço, se eu não envolvo Jesus no meio, tem algo errado. Eu vi nessa semana um pastor falando uma coisa que me chamou a atenção e faz todo sentido. Se você é servo de Deus, mulher de Deus,
está numa roda de amigos, passa 2 rodas na roda de amigos, não teve Jesus no meio, reavalie suas amizades. Se você é de Jesus, qual que é o seu propósito de vida? Evangelizar, discipular e falar de Jesus. Passou 3, 4 horas, falou de futebol, falou de churrasco, falou de tudo, mas não falou de Jesus? Que crente é você? Que crente sou eu? Fala pra mim. Fui lá, fiquei num churrasco o dia inteiro, falando de futebol. Tem uma coisa errada de falar com futebol, pastor? Claro que não. Pode jogar bola? Lógico que pode. Mas peraí, se eu sou servo de Deus, passei tudo, me comuniquei, fiquei na festa tudo, falo que sou de Jesus e não falei dele, que crente sou eu, pessoal? Reavalie 2 coisas, o seu cristianismo e a pessoa que você está andando. Pior ainda, se você sai com um cristão e vocês ficam o dia inteiro e não falam de Jesus, toma cuidado também. Porque o nosso maior alegria é falar de Jesus igual, irmão. Eu falo de Jesus todos os dias. Tanto dando aula, mas qualquer roda de amigos que eu tiver, pode ser amigos cristãos ou ímpios, eu falo de Jesus. Eles até brincam comigo. Ô Renato, eu vi um negócio lá, ó, leva lá para a igreja, os caras que não é crente, para os fiéis, olha só. Eles comigo falam até de coisa de Deus. Leva para os fiéis. Um encontrou um negócio lá que estava dançando, umas dancinhas na igreja, mandou para mim e falou, Renato, leva para os fiéis, estou imaginando você e a Cadinho dançando. Ou seja, ele sabe que eu falo de Deus e ele não é cristão. Mas quando ele me encontra, ele gosta de falar das coisas de Deus. Ou seja, as pessoas quando encontram você, têm vontade de saber das coisas de Jesus? Irmão, avalie o seu cristianismo, o seu amor a Deus. Quando as pessoas, eu estou às vezes parado, as pessoas vêm e começam a falar de Jesus. Ô, pastor, o que você acha disso? O que você acha daquilo outro? É tudo Jesus. Eu falo, Jesus, eu não consigo ficar sem falar. Eu preciso, mas eu amo, você já falo pouco, né? Vocês perceberam que eu falo pouco? Ou seja, se você é cristão, você tem que falar de Jesus. Reconhecer que só Ele satisfaz. Por quê? Quando eu falo amar ao Senhor de toda a minha alma, é viver uma fé que não é superficial, mas profunda. Eu tenho que gastar tempo intencional com a presença de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia. Quantos aqui leem a Bíblia? Não levanta a mão, só fala com você mesmo. Leem a Bíblia. Pode pegar no celular, hoje está mais fácil até, né? No celular você consegue ler a Bíblia. Consegue ler um texto. Não precisa às vezes pegar a Bíblia física. No celular. Tem que ler Bíblia. Tem que jejuar. Essa semana a gente fez o jejum JMR, tá bom. Quantos aqui, não tem problema pessoal, quantos aqui fazem jejum durante a semana? Levanta a mão, sinceramente, não tem problema. Ó, eu faço jejum, pastor, pelo menos parcial, toda semana. Ó, não tem problema. É uma oportunidade de você começar a fazer o jejum agora. Toda semana você tem que fazer um jejum. Toda semana. Porque você está mortificando a sua carne e você está alimentando o seu espírito, lendo a palavra, tirando, mostrando que você tem controle sobre sua carne e seus desejos. Eu não vou tomar o café da manhã, não vou tomar o café da tarde, vou ler mais a Bíblia. Na hora do meu almoço, eu vou jejuar o meu almoço hoje. Por quê? O tempo que eu ia estar almoçando de 1 hora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Aonde? Mas estou no trabalho, não tem problema, pega o celular. Quantos aqui tem celular? Não tem ninguém, todo mundo tem celular? Tem celular, pelo amor de Deus. Tem celular? Pega lá, na hora do meu almoço, vou jejuar. O que você vai fazer? Vou me alimentar. Mas espiritualmente. Leia 1 hora de Bíblia. Nós queremos ter mais profundidade com Deus, queremos ser mais usados por Deus, queremos amar mais a Ele, mas a gente não quer ter relacionamento com Ele. Não existe amor sem relacionamento. Como que eu falo que amo minha esposa, se eu não me relacionar com ela? Se eu não dialogar com ela? Fala pra mim. Existe eu falar que amo a Cadine de longe, toda hora? Amo você, meu amor. Tem como? O amor mostra o relacionamento. A pessoa amada, você gosta de ficar do lado da pessoa amada. Você quer falar, você quer conversar de manhã, você quer conversar à noite, você quer conversar à tarde, você quer conversar à noite, você quer bater um papo, você quer contar o que aconteceu no dia. A pessoa que você ama, você gosta de ficar batendo papo, você gosta de conversar. Aí detalhe, você fala que ama a Deus, passa quanto tempo com Ele fazendo isso? Então a gente tem que redirecionar de toda a nossa alma. Toda a nossa alma. Eu amo a Deus. Independente do que aconteça comigo. Jó fez isso, pessoal. Olha o texto de Jó, capítulo 13, versículo 15. Olha Jó 13, versículo 15.
Olha o que diz o texto. Me pode deixar o texto, por favor. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Sabe quando Jó fala isso? Jó, capítulo de número 1, primeiramente. Existe uma reunião celestial no céu. Se juntam Deus e os seus anjos para bater um papo. De repente, quem que vem? Vendo, tem uma reunião ali. Deixa eu ver quem está tendo essa reunião. Deus ali com seus anjos, deixa eu dar uma olhadinha. Quem chega perto dessa reunião? Satanás, o diabo. Aí Satanás chega para ver ali a reunião de Deus. Deus olha para Satanás e fala: ei, Satanás, o que você está fazendo? Eu vim de dar um rolê pela terra, de passear pelo mundo e ficar tranquilo aqui. Ah, é? Dá uma olhadinha lá embaixo na terra. Mas para quem que eu vou olhar? Olha ali para Jó. Aquele rapaz ali, estou vendo ele. Olha, Satanás falou uma coisa para você. Homem íntegro, reto, que se desvia do mal, hein? Aí Satanás vira para Deus e fala: o quê? Você acha que é à toa que ele está fazendo isso? Tudo que ele toca se abençoa, meu. Tudo que ele toca, coloca a mão, abençoa, vai andando, prospera. Tudo que ele coloca, abençoa. Aí é fácil de servir. Tira tudo que ele tem, que ele vai blasfemar na tua cara. Deus vira para ele e fala assim: tá bom, pode ir tocar nele, mas não toca na sua alma. Satanás desce com grande fúria. Vai lá, destrói todo o gado, todas as suas plantações. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico na face da terra daquela época, da terra de Ur. Jó era tão temente a Deus que se os filhos pecassem, ele fazia sacrifícios para Deus pedindo perdão dos pecados do filho, nem só dele. Ou seja, Deus, se meu filho pecou, perdoa ele, viu? Perdoa ele. Fazia isso, perdeu todo o gado, perdeu toda a sua plantação, ficou pobre. Aí de repente o que acontece? Os filhos vão tomar um chá da tarde. Quem gosta de chá da tarde? Cafezinho, né, com a bolachinha, delícia. O filho mais velho fala: vem cá, tomar um café aqui em casa, família toda reunida e tal. Daqui a pouco o papai vem. Vem cá na casa do primogênito mais velho, vem cá tomar um café. A casa caiu, desmoronou. Morreu os 10 filhos de Jó. Imagine Jó tendo que entrar no meio dos escombros. Meu filho! Abrindo, tirando um corpo, tirando 2 corpos, tirando 3 corpos, fazendo o velório, depois tendo que enterrar cada um dos seus filhos 10 palmos embaixo da terra e fala: meu Deus, que negócio que é esse? Só que o que Jó faz? Segura a onda. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Deus está batendo um papo, fazendo uma reunião de novo. Satanás vem de novo naquela reunião. Deus pega e vira: ê, Satanás, hein, meu filho? Tá fogo, né? Tá vendo lá? Você se atentou contra Jó, tirou a grana dele, todo o dinheiro, tirou toda a família. Olha a dor que ele está sentindo. Mas mesmo assim ele está se mantendo fiel, hein? Satanás vira para Deus e fala assim: olho por olho e dente por dente. O homem vai dar tudo pela sua vida. Coloca uma enfermidade que você vai crescer e vai blasfemar na tua cara. O homem vai dar tudo pela sua vida. Porque quando tem risco de vida, eu quero ver a fé. Quando tem risco de vida, de perca. Tá bom, vai nisso, mas não mata. Entendeu? Vai, mas não mata. Pode tocar, mas não mata. Tá bom. Satanás desce. Toca em Jó. Enfermidade mortal. Um monte de ferida purulenta em todo o seu corpo. Não consegue mais ficar com seu paletó, sua camisa. Ele arranca o paletó e a camisa, faz uma fogueira, a fogueira acaba, tem um monte de cinza. Ele senta em cima da cinza, porque tudo que colocava no corpo dele grudava com aquelas feridas purulentas. Pega um pedaço de telha, brasilite, e começa a se coçar de tanta dor. Olha a luta que ele estava passando, meus irmãos, na área que compete toda a vida humana. Ele teve uma decadência e perca financeira, teve uma perca familiar e teve uma perca na área da saúde física. Todas as áreas que compõem a vida do ser humano. Financeiro, que você precisa pagar suas contas, sua família, que é um dos bens mais preciosos que você tem, e a sua saúde, que faz você acordar cedo. Imagina, perdeu tudo. Não tem mais dinheiro, não tem mais família e não tem mais saúde. Era Jó.
A mulher de Jó fala assim: filho, que negócio que é esse? Que luta, filho, pelo amor de Deus. Ninguém merece isso não. Você ainda está mantendo a sua integridade? Você ainda está mantendo a sua fidelidade a Deus? A sua alma ainda tem alegria em Deus? Amaldiçoa o teu Deus, meu filho, e morre logo. Porque viver desse jeito não é para viver não. Sem saúde, sem família e sem grana, morre logo, não dá para viver. Jó, como falas uma louca mulher. O bem de Deus você aceitou com prazer. O mal você não quer aceitar? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá, que é o pó da terra. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, diz o texto bíblico, Jó não atribuiu culpa a Deus. Aí Jó, no capítulo 3, verso 15, ele fala: embora ele possa me matar, ainda assim eu esperarei nele. Ou seja, a minha segurança não está nas coisas externas, não está na minha situação, não está na grana que eu possuo, no meu trabalho, não está na minha família, não está na minha saúde física. Não, a minha segurança está em Deus. Assim, eu ainda assim esperarei nele. A minha segurança está nele. E uma coisa que é certo que eu defenderei os meus caminhos diante dele. Eu não amo a Deus com a minha alma, porque eu tenho grana, porque eu tenho família, porque eu tenho saúde. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. E eu espero nele, é nele a minha confiança. Sabe por quê? Amar a Deus com a sua alma é permanecer fiel, mesmo quando não se entende o sofrimento. Não estou entendendo, mas vou permanecer fiel. Não sei qual vai ser o escape que Deus vai fazer, mas eu vou permanecer fiel. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Entendimento é mente, razão e pensamento. Ou seja, o cristianismo não é uma fé irracional, não. Jesus inclui o que no mandamento? A mente, o entendimento. Ama o Senhor com o coração, ama o Senhor com a alma e ama o Senhor com o seu entendimento. Ou seja, não seja ignorante. Não seja ignorante no seu amor. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segura aí. Para que eu experimente, mentalidade agora, ó. Para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que fazer o quê? Não me amoldar a este mundo. O mundo tem um padrão de vida, e quando nós falamos da concepção mundo aqui, é um sistema. Concepção mundo na palavra de Deus. Primeiro mundo, pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem que ele amou? Pessoas. Segunda concepção de mundo, mundo espiritual. Nossa batalha não é contra a carne, nem o sangue, mas contra os principados e as potestades. Terceira sentido de mundo na Bíblia, sistema, como a Babilônia, que nós vamos ver. Então, olha o que diz o texto: não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, o mundo tem um padrão de viver. O mundo tem um padrão, só que vocês não podem se amoldar nessa forma do mundo. Quem é do mundo faz certas coisas. Quando fala que é do mundo, não é que é uma extraterrestre, não. São pessoas que às vezes não estão com os princípios ou valores de Cristo dentro de si, ou até podem estar com os princípios e valores de Cristo dentro de si, mas não
utilizam ele no seu dia a dia. Está entendendo? Não utilizam no seu dia a dia. Eu sei que é certo, mas gosto de fazer o errado. E assim vai. Não se amoldem. Porque se vocês não se amoldarem, vocês têm... Como que vocês vão fazer para não se amoldar? Transformando a minha mente, amando a Deus acima de todas as coisas. Eu amo a Deus com o meu coração, com a minha alma e com o meu entendimento. Então eu entendo as coisas do Senhor. Então eu não vou me amoldar. Olha só, quando eu transformo a minha mente e digo não para a forma mundana, eu vou ser, olha essa palavrinha, eu acho legal, para que vocês experimentem. Em outras traduções está ser capaz. Ou seja, eu só sou capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não me amoldar ao mundo e transformar minha mente. Ou seja, eu nunca, Renato, vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus continuando do jeito que eu sou, sem renunciar e sem amar a Deus em todas as coisas. Não vou. Então não adianta eu falar bonito. Vocês vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom, vai viver. Transformou a mente? Saiu do padrão do mundo? Saí, agora você vai viver. Mas vivendo neste molde, vocês não vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vão ser palavras muito bonitas de se proferir, mas não será uma realidade prática na sua vida. E nem na minha. Não seremos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se não renovarmos a nossa mente. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Falem para a pessoa que está do seu lado, renove a sua mente. Como que eu renovo? Pare de pensar do jeito que você estava pensando. Metanoia, mudança de vida, se arrependa. Fale para a pessoa que está do seu lado, isso aqui inclui eu também. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa do seu pecado. Ah, mas eu não tenho pecado, pastor. Tem sim, porque eu estou cheio de pecado, meu irmão. Estou cheio de pecado. Primeira epístola de João. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. E a palavra de Deus não está em nós. Se você dizer que você não é pecador, já está mentindo, sabe do que? Mentira. E o pai da mentira quem que é? Diabo. Agora pergunta para ele de novo. Você peca, meu irmão? Peco sim, peco mesmo. Peco mesmo. Então ora por mim para que eu pare de pecar, para que Deus me dê graça, para que Deus me transforme. É isso. Não se amoldem. Qual que é o exemplo disso? De a gente não se amoldar, pessoal? Ah, pastor, mas é muito difícil no mundo que a gente está vivendo. Você acha que é difícil? Daniel, capítulo de número 1, verso 8. Olha o que diz Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu o que ele decidiu? Não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Segura aí. Como que eu não vou me moldar com o mundo? Nós sabemos que foi uma diretiva de Deus entregar o seu povo pela desobediência ao cativeiro babilônico durante 70 anos. O pessoal no meio desses 70 anos, Nabucodonosor, o monarca da época, ele faz o quê? Nabucodonosor pega de todos os povos conquistados, olha a forma de governo que ele fazia. Todos os povos conquistados, eu pego os jovens mais inteligentes e as pessoas mais bonitas para poder servir. Agora pergunte para a pessoa do seu lado, você seria escolhida? Ele escolheu os mais inteligentes. Seria escolhido? Vamos lá. Os mais bonitos. Está no texto, depois você lê. Você seria escolhido? Não precisa responder não. Só fala, viu? Os mais inteligentes e os mais bonitos. Para quê? Para servir no palácio. Lá no palácio ele deu uma ordem. Você vai servir durante 3 anos no meu palácio. Vai comer tudo bom e do melhor. Melhor vinho, o melhor comida, os melhores banquetes, a melhor gastronomia da época, com todos os masterchefs possíveis daquela época. Na Babilônia era tão rica que foi considerado um dos seus muros suspensos como uma das 7 maravilhas do mundo. A Babilônia era algo surpreendente. Ele pega então Daniel juntamente com os seus amigos para ir para a Babilônia, para eles ficarem ali. E Nabucodonosor usa uma forma de governo. Qual que é a forma de governo? Desconstrução. Primeiramente da identidade. Qual que era o nome dos amigos de Daniel? Quem lembra?
Nome pagão, não é esse daí não, era Ananias. Misael, ou seja, tá vendo? Desconstrução da identidade. O sistema que a gente vive é desconstrução primeiramente da identidade. Eu tiro você de onde você é e a primeira coisa que eu faço, substituo sua identidade. Sistema de governo para manipulação. Eu tiro sua identidade, roubo quem você é. Depois ele fez o que, Nabucodonosor? Olha o sistema de governo e manipulação que Adolf Hitler utilizou desde 1915 para instaurar o Terceiro Reich, o Terceiro Reino, que era na Segunda Guerra Mundial, que depois estourou. Segunda coisa, eu pego a sua crença, o que fez com Daniel? Pego a crença, o Deus verdadeiro, que tinha a arca, tudo bonitinha, jogo aonde? Dentro da casa do tesouro dos outros deuses. Eu pego a sua crença e igualo ela como a de todos os outros. A sua crença, que é o cristianismo, é igual a tantas outras crenças e ídolos que tem aqui na Babilônia. Você não é diferente. Você é igual a todo mundo. E a terceira coisa é, eu vou te dar tudo do bom e do melhor. Você precisa do que para viver? Cesta básica? Você precisa do que para viver? Mantimento? Está vivendo um palácio. Aí olha só, o aculturamento e manipulação. Meu, estou comendo a melhor comida. Eu durmo numa bela cama king size. Meu, tenho aqui tudo dentro desse palácio. Tem uma bela de uma TV, internet, filme, Netflix, como tudo que eu quero. Tá na Babilônia não é tão ruim assim não. Até que a Babilônia é bacana, mas esquece que está escravo. Mas esquece que não tem liberdade. Daniel fez o quê? Romanos 12. Não se amoldem com a forma desse mundo. Olha, tem tudo isso, é Babilônia, eu não quero me amoldar. Eu quero ficar santo, não quero me tornar impuro. Não quero beber do vinho, não quero beber dos manjares, por quê? Porque eu não quero me tornar impuro. Eu sei o Deus que eu tenho crido, não troco os meus valores cristãos. Não troco aquilo que eu tenho aprendido desde os meus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, a qual meu pai foi inculcando desde a minha infância, adolescência e agora na juventude, que eu estou em outro lugar, que ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, coração, entendimento e força. Eu não vou abrir mão dos meus princípios e valores. Que você quer comer água? Beber água. E comer o quê? Salada. Que delícia! Jiló, berinjela, inhame. Eu quero comer isso. Tá bom. Aí a gente acha ruim, né? Mas ele escolheu isso na juventude dele. Um posicionamento. Ele escolheu o quê? Decidiu. Decisão é escolha. Saiba escolher, pessoal. Saiba escolher. Ele decidiu fazer isso. Sabe o que Deus fez quando ele se renunciou? Aonde para muitos ele era jovem. Ah, tá renunciando para quê? Vai viver a vida. Renunciou. Sabe o que Deus fez? Levantou ele com sonhos, utilizou a vida dele através de sonhos para abençoar a vida de Nabucodonosor. Ele foi quase um dos segundos no reinado de Nabucodonosor. Sai Nabucodonosor, passa o reinado. Quem que vem assumir o reino? Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Só que Daniel era tão bom naquilo que fazia. O que ele colocava a mão prosperava, tinha inteligência, sabedoria divina, servo de Deus, que não se corrompia, que tinha um comportamento santo, que orava de manhã à tarde e orava à noite. Beltesazar falou, ele foi tão bom com meu pai, vai continuar trabalhando para mim. Daniel sempre estava na cúpula, sempre estava no meio dos grandes. Por quê? Porque trabalhava bem e tinha um espírito excelente, porque ele não se corrompia. Uma pessoa que amava a Deus acima de todas as coisas. Sai Beltesazar, quem que entra? O rei Dario, outro rei. Fala, meu, esse Daniel, já ouvi falar dele, o cara é bom. É uma bênção. E todos esses reis pagãos, ou seja, as pessoas vinham que ele fazia diferença, era bom no que fazia, tem que trabalhar comigo. Tem que trabalhar, você é tão bom que tem que trabalhar comigo. Você trabalhou com Nabucodonosor, você trabalhou com Beltesazar, agora vai trabalhar para mim, Dario também. Continuou sendo fiel e orando. Dario passa, quem que assume o reinado? Ciro, o persa, do Império Medo-Persa. Ciro assume. Quem que vai trabalhar para ele? Quem que vocês acham? Daniel. Sempre sendo presidente, CEO de todos os exércitos. Por quê? Porque tomou uma decisão jovem. Não vou me contaminar. Vou viver a minha vida amando a Deus acima de todas as coisas. E Deus honra isso.
Deus honra. Vale a pena renunciar. Vale a pena abrir mão. Porque Deus vê. Porque quando eu amo a Deus e eu abro mão de certas coisas, eu mostro: Deus, a minha segurança não está nas coisas dessa vida, a minha segurança está em Ti. E Deus, Ele vai nos abençoando. Podemos dizer então, que quando Daniel toma essa decisão, foi uma decisão, olha só, não é emocional não. Uma decisão racional, fundamentada na fé. Eu tomei essa decisão porque eu tenho valores. Eu tomei essa decisão porque eu tenho princípios que regem a minha vida. Então eu falo não para isso. Se quiser me mandar embora, manda. Se quiser parar de ficar comigo, fique. Mas eu não abro mão do que a palavra de Deus diz na minha vida. Isso é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus, então, é o primeiro amor. O primeiro amor. Porque depois desse primeiro amor, todos os outros amores fluem a partir dele. E nós, como igreja, temos que guardar isso aqui, pessoal. A igreja pode sobreviver sem muitas coisas, mas jamais sem amar a Deus. A gente pode sobreviver sem um monte de coisa, mas jamais sem amar a Deus. O propósito da minha vida e da sua vida, da For You Church, é amar a Deus acima de todas as coisas. E como eu faço isso? Amando a Ele com todo o meu coração, amando a Ele com toda a minha alma e amando a Ele com todo o meu entendimento. E o meu próximo, eu vou amar como a mim mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Vamos orar?